Olá pessoal, tudo bom? Então, para ajudar vocês para estudar para a prova, eu estou gravando essa videoaula com a correção daqueles exercícios, tarefas sobre os modelos atômicos e distribuição eletrônica, tá? Então, primeiramente, o que a gente tem que lembrar sobre os modelos atômicos, né? Sobre o modelo de Dalton, né? Aqui eu tenho um esqueminha que eu peguei do site do Brasil Escola. O modelo de Dalton diz o seguinte, que os átomos são indivisíveis e indestrutíveis, né? É o tal do modelo da bola de bilhar, tá? Átomos da mesma substância são idênticos, né? Tá aqui as informações do John Dalton. Com o tempo, esse modelo foi melhorado pelo Thomson, né? Foi ele que veio com a ideia do átomo ser neutro, com um núcleo positivo e elétrons negativos, né? Uma grande massa positiva, com os elétrons negativos incrustados ali, como se fossem as passas de um pudim de passas, né? Lembra que o pudim de passas é uma sobremesa inglesa. Aqui no Brasil seria algo como panetone. Aí veio o Rutherford, né, com o modelo planetário dele, né, que dizia o seguinte, devido às experiências que ele fez, que no átomo ele tem um núcleo denso e pequeno, tá aqui, e positivo. E os elétrons, com carga negativa, orbitam o núcleo atômico, como se fossem os planetas orbitando em torno do Sol, né? Mas como a gente viu, o modelo do Rutherford tem alguns probleminhas. Então o Bohr pegou esse modelo e deu uma melhoradinha. Tanto que a gente costuma até chamar esse modelo em alguns momentos de modelo de Rutherford e Bohr, né? O Bohr veio com a ideia dos níveis de energia, como se fossem degraus de uma escada, né? Então, ou um elétron está em um nível ou está no outro, não pode estar em níveis entre um nível e outro, certo? Com órbitas estacionárias e com energia quantizada. O que é isso? Para o átomo poder ir de um nível inferior para um nível superior, ele recebe uma certa quantidade de energia. E para ele voltar, ele libera energia na forma de onda eletromagnética, mais especificamente na forma de luz, tá? Então, com base nisso daqui, a gente pode responder as perguntas. Então, a primeira questão, que está lá na apostila 2, página 15, é essa aqui, né? Universidade Federal do Pernambuco. Em 1913, o Niels Bohr propôs um modelo para o átomo de hidrogênio que era consistente com o modelo de Rutherford e explicava o espectro do átomo naquele elemento. A teoria de Bohr já não é a última palavra para a compreensão da estrutura do átomo, mas permanece como um marco do advento da teoria atômico-quântica. Em relação aos postulados e aplicações dessa teoria, analise as proposições. Então, a primeira proposição aqui. O elétron movimenta-se ao redor do núcleo em órbitas circulares. Então, essa afirmação é verdadeira. Somente um número limitado de órbitas com determinadas energias é permitido? Verdadeiro. Ocorre necessariamente emissão de luz quando o elétron salta de uma órbita para outra? Esse item aqui é falso, tá? O que acontece? Se eu tenho duas órbitas, vou fazer aqui as órbitas, ó, o elétron pode ir de uma órbita com menos energia para uma órbita com mais energia. Aqui ocorre absorção, não ocorre liberação de energia. Agora, quando ele volta de uma mais energética para uma menos energética, aí sim ocorre liberação. Essa afirmação é falsa porque ele disse que o elétron emite luz quando salta de uma órbita para outra, mas não disse que teria que ser de uma mais para uma menos energética. Aí o item 4. A teoria de Bohr explica com precisão exclusivamente o espectro do átomo de hidrogênio. Não, isso aqui é falso, tá? Ele explica
a interpretação de átomos com um único elétron. E a teoria de Bohr, no item 5, pode ser aplicada com sucesso na interpretação do espectro de íons como o hélio+, e o lítio +2, que contém um único elétron. Sim. Então, essa ideia do Bohr funciona, né, perfeitamente para átomos com um elétron. Tá? O que esse um elétron está fazendo. Então, essa afirmativa é verdadeira. Então, como as afirmativas 1, 2 e 5 são verdadeiras, a resposta certa é a alternativa D de dado. Aí, a próxima questão, que é a questão 3, lá na página 17 das atividades propostas, está dizendo o seguinte: as diversas cores produzidas por distintos elementos são resultado de transições eletrônicas, né? Então, transições eletrônicas, né? O elétron transitando, indo de um lugar para outro, certo? Ao mudar de camada em torno do núcleo atômico, então está aqui o núcleo, as camadas. Então, o elétron pode ir de uma camada mais interna para uma mais externa, pode voltar também, né? Os elétrons emitem energia nos diferentes comprimentos de ondas que formam as cores. O texto anterior está baseado no modelo atômico proposto pelo Niels Bohr, né? A ideia do Bohr, essa daqui, tá bom? A próxima questão proposta aqui, página 17, questão número 4, né? Cada elemento químico apresenta um espectro característico e não há dois espectros iguais, né? Como se fosse uma impressão digital do elemento químico. O espectro é o retrato interno do átomo e assim é usado para identificá-lo, conforme a ilustração dos espectros dos átomos de hidrogênio, que é o H, deixa eu trocar a cor aqui, hélio, que é o He, e mercúrio, que é o Hg. Bohr utilizou o espectro de linhas para representar seu modelo atômico assentado, né, que é a mesma coisa que baseado em postulados, cujo verdadeiro é a alternativa B, tá? Que fala o seguinte, que todo átomo possui um certo número de órbitas, que a gente costuma chamar também de camadas, com energia constante, chamadas de estados estacionários, nos quais o elétron pode movimentar-se sem perder ou ganhar nenhuma energia. Tá? Lembra que para ele trocar de camada, ele ganha ou perde energia. Aí, na página 17 ainda, né? Na verdade, isso aqui vai cair lá na página 19, lá nas atividades propostas, a questão 8 nos diz o seguinte: a primeira coluna contém o nome de cientistas famosos que contribuíram para a formação da teoria atômica. E a segunda coluna contém afirmações que correspondem aos cientistas citados na primeira. Relacione-as corretamente. Então, a gente vai olhar aqui, ó, quem que fez cada uma dessas descobertas. Quem comprovou a existência dos elétrons foi o Thomson. Então, aqui é o item 3, modelo de Thomson. Um dos primeiros filósofos a empregar a palavra átomo lá na Grécia Antiga foi o Demócrito. Então, aqui é o 1. Quem comprovou a hipótese da existência do átomo foi o Dalton. Então, aqui é o 3. A eletrosfera é dividida em níveis de energia ou camada. É obra do Bohr. Então, aqui é o 5. O átomo está dividido em núcleo e eletrosfera. Quem teve essa ideia aqui com base naquele experimento da lâmina de ouro foi o Rutherford. Em sua experiência foram utilizados raios catódicos, foi o William Thomson. E o idealizador do modelo atômico planetário foi o Rutherford. Então, aqui é o 4. Então, a sequência correta, de cima para baixo, ou seja, descendo aqui, na segunda coluna é 2, 1, 2, 5, 4, 3 e 4. Isso aqui, então, está na alternativa B de bola. Tá? Aí, a partir de agora, pessoal, para a gente poder trabalhar, nós vamos ter que utilizar bastante o diagrama de Pauling. Tá? Então, nós temos aqui o diagrama de Pauling, para você poder fazer a distribuição eletrônica. Tá?
Então, só recordando, como que funciona o diagrama de Linus-Pauling. Os elétrons se encontram divididos em camadas, né, de acordo com o modelo de Bohr. Cada camada suporta uma quantidade máxima de elétrons, então camada K, L, M, N, O, P e Q, que também são conhecidas pelos níveis, né, 1, 2, 3 e por aí vai. E cada nível tem os seus subníveis, né? E cada subnível tem uma quantidade máxima de elétrons. Então, subnível S, P e por aí vai. Esse expoentezinho aqui me mostra a quantidade máxima de elétrons que eu posso colocar neste subnível. Então, a camada 1 só tem um subnível S, que suporta até 2 elétrons. Camada 2 tem um subnível S, que suporta até 2 elétrons, e um subnível P, que suporta até 6 elétrons. E vai indo assim até a gente chegar na mais externa de todos, né? Que é o subnível 7, que é o subnível P da sétima camada, ou do sétimo nível, tá bom? Então ele me falou o seguinte, sendo o subnível 4s1 com 1 elétron o mais energético de um átomo, ou seja, esse aqui foi o último elétron a ser colocado. Pode-se afirmar que, para eu verificar isso aqui, eu vou fazer a distribuição eletrônica, seguindo aqui as setinhas do diagrama de Pauling, até chegar no 4s com 1 elétron, tá? Então, começo seguindo aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, em seguida vem o 3p6, e um detalhe, antes de eu ir para o 3d10, eu tenho que ir para o 4s, né? E o 4s tem apenas um elétron, de acordo com o que o exercício nos falou. Então, está feita aqui a distribuição eletrônica desse cara aqui, certo? Então, ele falou o seguinte, que o número total de elétrons desse átomo é igual a 19. Vamos ver as camadas? Camada K, L, M, N. Quantos elétrons tem cada camada? A camada K é a camada 1. Então, tem 2 elétrons ali. A camada L é a camada 2. Ó, na camada L a gente tem 2 com mais 6, 8 elétrons. O terceiro nível ou terceira camada é o nível 3, que tem aqui 2 com 6, 8 também. E o último nível, ou última camada, é esse último elétron aqui que está na camada N, com 1 elétron, tá? Então, o total de elétrons, né, que é o que o item 1 falou. O total de elétron, que eu vou pôr o E com um negativozinho em cima, vai ser 2 mais 8 mais 8 mais 1. 2 com 8, 10. 10 com 8, 18. Com mais 1, 19 elétrons. Então, esse item aqui é verdadeiro. O segundo, esse átomo apresenta 4 camadas eletrônicas. Ó, na hora que a gente pegou dos subníveis para camadas, a gente percebeu que realmente tem 4, né? K, L, M e N. Então, esse item é verdadeiro. Agora, a configuração eletrônica. Agora, a configuração eletrônica desse átomo, será que é essa aqui? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, tal. Vamos conferir. Aqui embaixo, a gente fez a distribuição eletrônica certinho, até chegar no 4s1. Então, a primeira parte que a gente tem aqui, né? 1s2, bateu. Depois, 2s2, bateu. 2p6, bateu. 3s2, bateu. 3p6, bateu. 4s1. Epa, tem esse 3d10 sobrando aqui, não é? Então, esse aqui não bateu. O item 3 é falso. Então, a resposta certa é a alternativa D. As afirmações 1 e 2 são corretas, tá bom? Agora, essa questão número 4, ela não está na página 37, tá? Ela vai estar, então, na página
38, tá bom? O fenômeno da supercondução de eletricidade, descoberto em 1911, voltou a ser objeto da atenção do mundo científico com a constatação desses caras aqui, valendo o prêmio Nobel. Um dos elementos químicos mais importantes na formação da cerâmica supercondutora é o ítrio, cuja distribuição eletrônica é essa aqui, ó, 1s2, vem essa coisa errada toda aqui, até 4d1. O número de camadas, então, opa, tô pegando errado aqui. O número de camadas, o número de elétrons do subnível mais energético e o número de elétrons de valência para o ítrio serão, respectivamente, alguma coisa, né? Então, primeiramente, por camadas. Camada K, que é o nível 1, L, N. Vamos ver até onde chega isso aqui. N. Então, na camada K, que suporta no máximo 2 elétrons, eu tenho aqui, ó, um S1. Então, tem 2 elétrons na camada K. Na camada L, que é a camada 2, vem até o 2p6, está aqui, ó. 2 com 6, 8. Os 8 elétrons dessa camada. Já a camada M, que é a terceira, ela aparece neste e neste cara aqui. 2 com 6 é 8, com 10, 18. Então, tem os 18 elétrons dele aqui. A N, que é a camada 4, vai aparecer aqui, neste cara e neste último aqui. Então, ó, 2 com mais 6 é 7, com mais 1, 8. E ainda tem a camada M, né, que é a quinta, com apenas, deixa eu ver aqui, 2 elétrons, tá? Então, repara, o número de camadas são 5. Eu já posso vir aqui e eliminar essas alternativas todas, né? Agora, o subnível mais energético, pessoal. O subnível mais energético é o último carinha a ser preenchido. Esse aqui, ó. O 4D, que tem apenas um elétron. Então, o subnível mais energético é o 4D, que tem apenas um elétron. Então, olha, eu já posso pegar e eliminar esse cara aqui. Sobrou só a letra B. Agora, número de elétrons de valência, né? Está relacionado com a camada de valência, a gente tem que olhar para a última camada, que é a camada M, que a gente pode ver aqui que tem 2 elétrons. Então, a resposta certa é a única que sobrou, alternativa B. Certinho? Agora, nós vamos para a apostila de atividades suplementares, o volume 2, né, que a gente está para finalizar ele, a partir da página 78, com a questão número 1. Então, ele está me dizendo aqui nessa questão. Um elétron encontra-se em um estado de energia menor possível, né, o estado fundamental. Ele está lá tranquilinho de boa numa camada. Vamos supor que esse coitadinho esteja aqui. Tá? E não altera esse estado, a não ser que uma energia seja aplicada a ele. Quando se fornece energia para o elétron, ele salta de um nível mais interno para um mais externo, né? Ele está mais pertinho do núcleo e, puf, vem para um nível mais externo. Porém, o elétron libera energia sob a forma de luz. Essa luz é devida. Quando que ele vai liberar energia? Está aqui, ó. Ele quer voltar para cá. Então, para ele voltar, ele libera energia na forma de luz. E essa luz é devido à volta do elétron ao seu estado fundamental, onde ele estava quietinho de boa aqui. Certo? Aí agora, a questão 4, né, que na realidade está na página 79, diz o seguinte. Considere os modelos atômicos de Dalton, Thomson e Rutherford-Bohr e os seguintes fenômenos. Conservação de massa nas transformações químicas
e emissão de luz verde quando sais de cobre são aquecidos por uma chama. Quais desses modelos que possuem partículas dotadas de carga elétrica? Lembra que o Dalton era o modelo da bola de bilhar, né? Da bola de bilhar, que não considerava carga elétrica nenhuma. Os únicos que falam de partículas com carga são o de Thomson e o de Rutherford e Bohr, tá? E aí no item B ele falou o seguinte: identifique os modelos atômicos que permitem interpretar cada um dos fenômenos, né? Lembra que cada fenômeno foi interpretado por um modelo atômico que depois foi sendo melhorado, né? Com relação à conservação de massa nas transformações químicas, o primeiro que explicou isso foi o Dalton, né? Com a ideia que ele tinha de um rearranjo de átomos. Já o segundo, que é a emissão de luz quando sais de cobre são aquecidos por uma chama, está relacionado com os elétrons irem de uma camada para outra. Então, quem explica isso aqui é o modelo de Bohr, com a sua ideia dos saltos quânticos, tá certo? Bom, seguindo aqui, a questão 9, na verdade, não está na página 78, né? Vai estar na página 80. Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr são cientistas que contribuíram significativamente para o desenvolvimento da teoria atômica. Em relação à estrutura atômica, assinale com V as verdadeiras e F as falsas. Então, primeiro aqui, Dalton postulou, baseado em evidências experimentais, que o átomo era uma bolinha extremamente pequena, maciça e indivisível. Só que é verdadeiro, né? O resumo do modelo de Bohr. Aí o segundo, os resultados dos experimentos de descargas elétricas e gases rarefeitos permitiram a Thomson propor um modelo atômico constituído de cargas negativas e positivas, né? Então, verdadeiro também, né? Aqui o Thomson usou o tubo de raios catódicos. C. Experimentos de bombardeamento de uma placa de ouro com partículas alfa levaram Rutherford a propor um modelo atômico em que o átomo era constituído de um núcleo e uma eletrosfera de iguais tamanhos. Falso. O Rutherford disse o seguinte, que o átomo tem toda a sua massa concentrada no núcleo e a uma distância muito grande dele temos a eletrosfera, tá? Então, basicamente, o que acontece? O tamanho do átomo, se eu for olhar o átomo todo, é de 10 a 100 vezes maior que o núcleo, tá certo? Então, esse item é falso. Item D. A interpretação dos espectros do hidrogênio levou Bohr a propor que o átomo possui órbitas definidas por determinadas energias. Verdadeiro, né? A escadinha do Bohr. E aqui na letra E, no modelo atômico de Bohr, os diversos estados energéticos para os elétrons foram chamados de camadas ou níveis de energia. Verdadeiro, tá bom? Agora, na página 82 da apostila de atividades suplementares, né? Tá aqui. Uma das formas de tratamento do câncer é a radioterapia. Um dos elementos utilizados nesse método é o césio 137 ou o cobalto 60. O elemento cobalto apresenta número atômico igual a 27. Se for feita a distribuição eletrônica utilizando-se o diagrama de Pauli, podemos dizer que o número de elétrons situados no seu subnível mais afastado, e o número de elétrons no seu nível mais energético são, respectivamente, tal. Bom, se o átomo está neutro, 27 prótons, que é o que me diz o número atômico, equivale também a ter 25
elétrons. Então, eu vou fazer a distribuição eletrônica de 27 elétrons, seguindo o diagrama de Pauling. Então, ó, 1s2, 2s2, 2p6, o próximo aqui 3s2, o próximo 3p6, vamos ver se já chegou em 27. 2 com 2, 4, 10, 12, 18, aqui até 18. 4s2, então até aqui a gente chegou em 20 elétrons. Seguindo aqui o diagrama de Pauling, repara que ele vem aqui, ó. Antes do 4p6, ele vem no 3d. Só que como eu tenho 20 e eu preciso de 27, esse cara vai ficar incompleto. 3d7, certo? Ele quer saber o seguinte, o subnível mais afastado e o número do subnível mais energético. O subnível mais afastado é aquele cara que está na última camada do átomo. Então, a gente vai ter quantos elétrons tem na camada K, na L, na M e na N, tá bom? Então, o mais afastado, última camada. Camada K é a camada 1. Essa aqui, que tem apenas 2 elétrons. A próxima, que é a camada L, é o nível 2, né? Então, no nível 2 eu tenho 2 elétrons no subnível S, 6 no subnível P, que deu os 8 elétrons, que é o máximo que eu posso pôr ali. A camada M, nível 3, tem aqui 2 elétrons, com mais 6, 8, com mais 7, 15 elétrons. E, por fim, o subnível, o nível N, é o nível 4, né? Que tem apenas 2 elétrons. Então, o subnível mais afastado é alguém do subnível N, né? O mais afastado está na camada N. O cara que está na camada N tem 2 elétrons. Então, eu tenho 2 elétrons do subnível mais afastado. Então, dá para eliminar algumas alternativazinhas aqui. Tá certo? E agora, o seu nível mais energético é o último a ser preenchido, que foi esse cara aqui, ó. Os 7 elétrons do subnível D. Então, a resposta certa, a alternativa é E. Certo? Ainda nessa página, né, a gente tem a questão número 4, que está assim. Um certo elemento X é o metal mais abundante na crosta terrestre. A temperatura ambiente é sólido e classificado como representativo. E seu subnível mais energético, ou seja, o último a ser colocado, é o 3P com 1 elétron. Sua leveza, condutividade elétrica e resistência à corrosão lhe confere uma multiplicidade de aplicações. Então, ele me passou esse monte de caras aqui e seu número atômico. Com essa informação, eu quero saber qual é o elemento. Então, o que eu tenho que lembrar? No átomo neutro, o número de elétrons é igual ao número de prótons, certo? E o número de prótons é o número atômico. Se eu pegar e fizer a distribuição eletrônica aqui, até chegar no 3p1, eu consigo descobrir quantos elétrons esse átomo tem, que vai ser o número atômico dele. E pelo número atômico, eu identifico o elemento. Então, até o 3p1, ó, tem que vir até aqui, seguindo o diagrama de Pauling, né, até o 3p. Deixa eu até usar o marca-texto, tem que vir até o 3p. Só que aqui eu vou poder pôr só um elétron, tá? Então, ó, 1s2, 2s2, 2p6, seguindo aqui 3s2 e finalmente o 3p1. Número de elétrons que esse cara tem vai ser 2 mais 2 dá 4,
4 com mais 6 dá 10, 12, 13. Então, o número atômico desse cara é 13. Repara que o átomo que tem número atômico 13 é o alumínio. Então, a resposta certa, alternativa D. Tá? Então, com isso, a gente termina a correção daqueles exercícios. Tá? Bons estudos e boa prova para todos. Gente, até mais.